Imagens explícitas de guerra. É desaconselhado para pessoas sensíveis. Estados Unidos, 1947. No Texas, Max e Rachel comemoram o retorno de seu filho, Paul, dispensado do exército norte-americano depois de 2 anos servindo no Japão. Ele tem ótimas lembranças do tempo que passou lá. Crianças foram concebidas durante o curto tempo em que o exército americano ajudou a reconstruir o país, depois de ter lançado a bomba atômica sobre ele. Em Nagasaki, as ruínas do desastre atômico foram apagadas. A grama voltou a crescer, mas o mundo mudou para sempre. Cientistas conceberam um relógio imaginário. O relógio do dia do juízo final, que mede o perigo de uma guerra nuclear iminente. Se chegar à meia-noite, é o fim do mundo. Nos próximos 50 anos, a Rússia, então conhecida como União Soviética Comunista, enfrentará o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos. Essa é a Guerra Fria, entre o Ocidente e o Oriente. Como muitos norte-americanos, Max e Rachel doam comida para ajudar uma Europa faminta. Em Paris, o pequeno Daniel poderá enfrentar o inverno rigoroso de 1947, um dos mais frios do século, embora a França não tenha carvão. Ainda assim, o moral dos franceses é um exemplo para o mundo. Após 6 anos de guerra, eles escolheram uma existência despreocupada. Enquanto isso, entre o Oriente e o Ocidente, a corrida armamentista começou. Serão esses confrontos entre as democracias ocidentais e os comunistas no Oriente, como a Indochina ou a Coreia, apenas os primeiros passos na escalada do medo? A escalada do medo. Texas, primavera de 1947. Max e Rachel se mudam para Fort Bliss, uma pequena cidade perto de uma base militar. Max, que é engenheiro, é contratado para participar do desenvolvimento de foguetes alemães, apreendidos no final da guerra. Algum dia, esses foguetes poderiam lançar outras bombas atômicas. Max trabalha com um grupo de alemães, o que é perturbador para ele. Os horrores recém-revelados dos campos de concentração nazistas e do Holocausto chocaram a ele e ao restante dos Estados Unidos. Muitos cientistas e técnicos nascidos na Alemanha foram capturados pelos soviéticos, franceses e americanos. 1.500 deles agora estão estabelecidos nos Estados Unidos. Entre eles está um jovem prodígio, Wernher von Braun, de 35 anos. Ele inventou para Hitler o foguete V2, aquele que aterrorizou os londrinos no final da guerra. Von Braun aperfeiçoará esses foguetes V2 alemães recuperados pelos americanos. No decorrer de 30 anos, ele os reprojeta para a conquista do espaço. Em 1946, são as primeiras armas de dissuasão lançadas sobre o deserto do Novo México. O som da guerra está se aproximando cada vez mais. Ao mesmo tempo, diplomatas tentam salvar a paz mundial organizando uma conferência com a União Soviética. Em 9 de março de 1947, o secretário de Estado da França, Georges Bidault, um democrata cristão, parte para Moscou com a esposa. Nessa conferência, os ministros das relações exteriores das 4 grandes potências que derrubaram Hitler tentam concordar com o destino da Alemanha ocupada, mas o contexto mudou.
Bidault, o ministro da França, quer Saarland, uma região industrial na Alemanha que de Gaulle já reivindicou. Da Grã-Bretanha, Bevin, um partidário da esquerda anticomunista e que apoia os sindicatos, alinha-se com a posição norte-americana, posição defendida pelo general Marshall, cuja principal preocupação é a segurança dos Estados Unidos. Molotov, o ministro das Relações Exteriores soviético, que está se aproximando do Ocidente, será deixado de fora por Stalin. Os antes-aliados não conseguem concordar em nada. A Alemanha permanecerá dividida em duas. Uma recepção final, a qual Stalin não comparece, marca o fim da aliança de guerra entre o Oriente e o Ocidente. Depois dos sorrisos, vêm as despedidas. Washington. O presidente norte-americano, o democrata Harry Truman, apresenta sua doutrina ao Congresso. A sua política é de contenção. Qualquer ação agressiva de Stalin será recebida com retaliação. E o mais importante, ele quer ajudar a Europa a se recuperar da pobreza, um terreno fértil para o comunismo. O secretário de Estado norte-americano, George Marshall, oferece a Truman um plano para a reconstrução europeia que leva seu nome, o Plano Marshall. Ele diz: as pessoas desses países precisam comer e sobreviver ao inverno. Fornecido pelos Estados Unidos para a recuperação econômica europeia. Na França, o pequeno Daniel se maravilha com o comboio de equipamentos americanos. Há transformadores elétricos e todos os tipos de máquinas e ferramentas. A oferta é generosa para as populações europeias. 12 bilhões de dólares, na época uma fortuna. Mas esse empréstimo deve ser parcialmente reembolsado e usado, sempre que possível, para comprar produtos norte-americanos. Stalin recusa. Ele obriga os países que ocupa a recusar a ajuda do Plano Marshall. Em outros países, Itália, Bélgica, Inglaterra e especialmente na França, ele incentiva os partidos comunistas locais apoiando protestos e greves violentas para denunciar o imperialismo americano. Mas o embaixador da França nos Estados Unidos aceita os cheques de Washington. Senhor embaixador, é um grande prazer poder lhe entregar estes cheques, que totalizam 31 milhões e 400 mil dólares. Com estes cheques, e aqueles que lhe demos na semana passada, o total agora é de 33 milhões de dólares, mas mesmo este valor representa apenas a parte inicial, que futuramente será disponibilizada no âmbito do Programa de Ajuda Externa dos Estados Unidos. A França precisa de dinheiro para financiar a sua guerra na Indochina, agora entrando em seu terceiro ano. 1948. O domínio francês da Indochina se torna uma aposta na Guerra Fria. Os insurgentes comunistas do Viet Minh tentaram um golpe sangrento em Hanoi, a capital do norte. Mas os franceses conseguiram recuperar o controle. Essa é uma guerra cara. 500 milhões de francos franceses por dia. E mais importante ainda, quase 100 mil mortos de ambos os lados. No norte, os homens da Força Expedicionária Francesa estão caçando Ho Chi Minh e Giap, os líderes comunistas da luta pela independência. Eles estão procurando nas montanhas, onde as tribos ficaram fora da guerra. Mas por quanto tempo? Uma unidade militar francesa quase capturou Ho Chi Minh por uma questão de horas. Mas ele desapareceu na selva impenetrável. Ho Chi Minh se refugiou nesta região, perto da fronteira da República da China, que ainda luta contra os comunistas de Mao. Do céu, a região parece deserta.
Mas dentro deste santuário, Ho Chi Minh criou um governo embrionário. Os seus ministérios de bambu podem ser rapidamente desmontados e transportados para novos esconderijos. O bambu serve para todos os fins. Pode ser usado para tudo. Pode ser usado para sobreviver e para matar. As suas pontas afiadas se destacam das clareiras para empalar paraquedistas. Do lado oposto, as posições francesas também são protegidas por bambu, tão perigoso quanto o arame farpado usado durante a Primeira Guerra Mundial. De suas oficinas na selva, Ho Chi Minh quer projetar a imagem de uma população inteira construindo com as próprias mãos as mesmas armas que a libertarão. Uma metralhadora pesada vale 2 quilos de ópio. Ho Chi Minh aplica os princípios básicos do marxismo-leninismo. Martelar e espalhar a propaganda e a ideologia. Distribuir instruções de combate, inspirar a vontade de lutar. Recrutar soldados e militantes. E incansavelmente limpar o partido, matando céticos e opositores. Ho Chi Minh mostra sua verdadeira face, depois de anos passados na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Não há mais negociação. Ele está se preparando para uma longa guerra. Ele declara: será a luta entre o tigre e o elefante. Durante o dia, o tigre se esconde na selva. Ele sai apenas à noite. Ele salta sobre o elefante, arrancando grandes pedaços de carne de seu corpo. Então ele volta para a selva escura. Lentamente, o elefante sangra até a morte. Essa será a Guerra da Indochina. Mas os franceses entenderam. O tenente Bernard Monet, de 21 anos, escreve: precisamos nos adaptar a esse tipo de combate. Devemos deixar de ser presas e nos tornarmos caçadores. Não há contrabando em pequena escala, nem presas em pequena escala. Para tranquilizar e controlar os camponeses, os franceses erguem pequenos fortes, ocupados por pequenas unidades dispensáveis, que bebem cerveja quente e cozinham boa comida antes de partir para uma emboscada. Aqueles que retornam tranquilizam a esposa, como o tenente Monet, que escreve: minha querida Francine, sou um homem feliz, apaixonado por minha carreira e por você. Lá eles esperam até o ataque do Viet Minh. Os homens são massacrados e os fortes são conquistados e perdidos regularmente. É o caso durante toda esta guerra, que está apenas começando. O alto comando tenta reforçar as suas guarnições com tropas de apoio locais, cuja lealdade pode ser instável. As suas famílias podem ser reféns do Viet Minh. Os soldados franceses mal conseguem fechar os olhos à noite. Durante uma missão, Monet descobre uma impressora e folhetos. Ele lê o seguinte texto, em francês:
Amanhã, o seu posto será destruído pelo corajoso exército do povo do Viet Minh. Os franceses serão mortos e expulsos de nossas terras. A vitória fortalecerá a nossa revolução permanente. Viva Ho Chi Minh! Viva o comunismo em todo o mundo! O comunismo está avançando na Ásia. 1948. Enquanto Mao se prepara para tomar a República da China. Nas colônias britânicas da Birmânia e da Malásia, os movimentos comunistas se erguem para reivindicar a sua independência. As Índias Orientais holandesas se tornam a Indonésia. Na Europa, os comunistas tentam tomar o poder da monarquia grega, que é apoiada pelos britânicos e norte-americanos. Mas o Ocidente não faz nada para impedir o golpe em Praga em fevereiro de 1948, quando os comunistas tomam o poder na Tchecoslováquia. Stalin agora está um passo mais perto de trazer Berlim para o seu lado. Stalin declara: toda a Alemanha deve ser nossa, inteiramente soviética e comunista. Em 1945, os antes-aliados dividiram a Alemanha em 4 zonas ocupadas: soviética, britânica, americana e francesa. Eles fizeram o mesmo em Berlim, dividindo em 4 setores e cercado pela zona soviética. Para alcançar as suas zonas em Berlim, os ocidentais têm acesso a 3 corredores: Hamburgo, Hannover, Frankfurt. 24 de junho de 1948. Ocidentais e berlinenses ficam chocados ao descobrir que Stalin emitiu a ordem para fechar os corredores. Ele também barrou todo o tráfego rodoviário e fluvial. Até as usinas elétricas da zona soviética param de fornecer energia ao Ocidente. Berlim agora está isolada do mundo. Os seus 2 milhões de habitantes agora são reféns da Guerra Fria. O relógio do juízo final salta para 5 minutos para a meia-noite. A ameaça da guerra nuclear está se aproximando, porque Stalin acabou de fazer uma aposta arriscada. O que os aliados farão? O que Truman fará? Os americanos têm bombas atômicas, prontas para serem transportadas pelo bombardeiro estratégico P-36, uma das maiores aeronaves já construídas. Pesando 150 toneladas, com 6 motores de 3.000 cavalos de potência, ele possui uma autonomia de voo de 12.000 quilômetros, mais do que o suficiente para chegar a Moscou. É a arma derradeira, mas Truman segue cauteloso. Em suas memórias, ele escreve: tivemos que fazer uma demonstração de força sem desencadear uma guerra. Tivemos que ficar em Berlim. Ordenei uma demonstração de poderio aéreo em grande escala, usando todos os aviões aliados disponíveis na Europa. Truman rompe o bloqueio com 1.000 aviões de carga aliados, principalmente americanos, que sobrevoam a zona soviética para levar suprimentos a Berlim. O transporte aéreo é a única solução, porque Stalin pode facilmente bloquear uma estrada. Mas para impedir a passagem de um avião, ele teria que mandar abatê-lo. Aviões de combate soviéticos estão à espreita. Truman escreve: o perigo real era que um piloto russo apertasse o gatilho e criasse um incidente que provocaria uma crise. O transporte aéreo será interrompido? Em 9 de setembro de 1948, os habitantes das zonas ocidentais de Berlim se reúnem diante do Reichstag, o antigo parlamento alemão. É o lembrete de um trágico passado recente. 300.000 berlinenses vieram mostrar o seu apoio ao prefeito Ernst Reuter, uma figura bem conhecida na luta contra o nazismo, que pede ajuda. Povo do mundo todo, povo dos Estados Unidos, Inglaterra, França e Itália, vocês não podem, não devem nos abandonar. O ruído constante dos aviões de 4 motores é insuportável.
Ainda assim, os berlinenses se referem a ele como a Sinfonia da Liberdade. Durante o inverno de 1948 e 1949, os aviões transportam perto de 1 milhão de toneladas de carvão. As aeronaves estão no limite de sua capacidade e os pilotos estão exaustos. Pilotos norte-americanos e britânicos morrem em acidentes. Os soviéticos concentram as suas divisões blindadas em torno de Berlim. A ameaça de guerra é tão tangível que toda a Europa se volta para os Estados Unidos, que estão se preparando para uma eleição presidencial em novembro de 1948. Historicamente, os republicanos são isolacionistas. Contudo, o slogan dos democratas é Truman, a esperança do mundo. Em 1918, Truman era um oficial na frente francesa. Ele conhece bem a França e se preocupa com o destino do velho continente. Ele é reeleito e diz aos líderes europeus: continuaremos a defender os princípios pacíficos da ONU. Em 4 de abril de 1949, em Washington, 12 países assinam o Pacto do Atlântico Norte. França, Luxemburgo, Bélgica, Países Baixos, Grã-Bretanha, Dinamarca, Noruega, Itália, Portugal, Islândia, Canadá e os Estados Unidos se comprometem com o artigo 5, que diz: as partes concordam que um ataque armado contra qualquer país membro será considerado um ataque contra todos os membros. O filósofo Raymond Aron escreve: sem hesitar, os europeus ocidentais escolheram o protetor americano ao Império Soviético. Isso imediatamente provoca protestos comunistas generalizados em toda a Europa e particularmente na França, que se torna o lar do Estado-Maior da OTAN, a organização do Tratado do Atlântico Norte, e de seus renomados comandantes, como o general Eisenhower, o libertador da França. As forças da OTAN se estabelecem na França, junto com as suas acomodações, hospitais, escolas e renda descartável. O ator francês Gérard Depardieu, que cresceu perto da base da Força Aérea Norte-Americana, em Châteauroux, lembra: a cidade foi americanizada. Pipoca, hambúrgueres, manteiga de amendoim, jeans e camiseta, boates de striptease, soldados em jipes e rock and roll. A poderosa 6ª Flotilha da Marinha Norte-Americana governa o Mediterrâneo e os seus marinheiros invadem Saint-Tropez. A OTAN também tem bases na Itália, Turquia, Grã-Bretanha e especialmente na Alemanha, próximas às tropas orientais. Em 12 de maio de 1949, após um bloqueio de 11 meses, Stalin reabre as rotas para Berlim. Ele cedeu à determinação do Ocidente. Sem a bomba atômica, ele não pode arriscar uma guerra. 29 de agosto de 1949 é uma data importante da Guerra Fria. No deserto do Cazaquistão, a primeira bomba atômica soviética está pronta. É uma cópia da bomba americana, possibilitada por espionagem intensiva. Isso marca o fim do monopólio nuclear dos Estados Unidos. Os jornais norte-americanos são os primeiros a revelar esse teste nuclear. As manchetes dizem: os vermelhos detonaram uma bomba atômica. Stalin quer manter o público no escuro, porque ele ainda quer fazer parecer que está lutando pela paz. E ele precisa ganhar tempo até que a sua bomba atômica esteja totalmente operacional. O comunismo continua a se espalhar por 1/3 do planeta. A China adere a ele. Pequim, 1º de outubro de 1949. Na Cidade Proibida, o Palácio Imperial da China,
Mao Tse-tung se torna o mestre da nação mais populosa do mundo, com 600 milhões de habitantes. Mao cria a República Popular da China. Durante um período de 30 anos, esse regime totalitarista será responsável por 50 milhões de mortes através da aplicação de práticas stalinistas, como reforma agrária e fome, revoltas camponesas, repressão e os gulags, os campos de concentração. Ele vem travando uma guerra civil brutal desde a década de 20. Embora na época fosse apenas um marxista perseguido, ele é considerado até mais cruel do que Stalin. Violência é a essência de seu poder. Ele impõe aos seus homens o que chama de pacto de sangue. Todos devem participar da destruição física dos inimigos de classe. Todos devem ter sangue nas mãos. Mao diz: cadáveres têm o seu uso. Eles podem ser usados para fertilizar a terra. Mao finaliza sua conquista empurrando as últimas tropas anticomunistas de volta para a fronteira da Indochina francesa. Tonkin, Indochina francesa. Os franceses os desarmam, com medo de estarem infiltrados pelos soldados de Mao. O comandante Oriol escreve: um número surpreendente de mulheres está grávida. Entregar esses refugiados à República Popular da China está fora de questão. A única opção é manter todos em acampamentos na Indochina até novo aviso. Os franceses também estão preocupados. A chegada desses 30 mil refugiados suscita a questão do exército de Mao vir a persegui-los. O seu exército poderia unir forças com o Viet Minh e ajudá-lo a dominar a Indochina. Em 21 de dezembro de 1949, Mao está em Moscou, à direita de Stalin, que comemora o seu aniversário de 70 anos. Stalin é cauteloso com ele, como é com todos os líderes comunistas. Desde as suas desavenças com o líder iugoslavo Tito, que se recusa a ser um satélite da URSS. Mas Mao precisa da assistência soviética para a sua indústria e o seu exército. Ele tem o aniversário de Stalin devidamente celebrado na China, assim como em todos os países comunistas. O culto à personalidade de Stalin se estende além das fronteiras da União Soviética. Os comunistas franceses celebram o camarada Stalin, o defensor da paz, da liberdade, da independência do povo e da felicidade humana. O Partido Comunista Francês continua sendo o primeiro movimento político do país. O seu líder, Maurice Thorez, é o incansável campeão de Stalin. Vida longa, Stalin! Uma vida longa e gloriosa para o líder do proletariado internacional, o dirigente da Revolução Socialista, o libertador do povo e o mais ávido defensor da liberdade e da paz. E nós, comunistas, a quem um inimigo de classe e seus agentes tentam insultar, nos chamando de stalinistas, por este meio, declaramos alto e claro, como fizemos há 20 anos, que nos orgulhamos desse título honrado e glorioso que nos esforçamos para merecer. Sim, com todo o nosso coração, declaramos o nosso amor fervoroso por Stalin e depositamos a nossa confiança inabalável nele. Viva Stalin! Viva Stalin! Que o nosso grande Stalin viva para sempre! Viva o comunismo!
No entanto, Torres havia desertado em 1939 e passado 5 anos de guerra na União Soviética. Ele sabe tudo sobre Stalin e os gulags. Mas todas as outras almas corajosas estão no escuro, como esta militante. Estou convencida de que os meus filhos, o meu marido, a paz e você, meu camarada Stalin, são todos um só e o mesmo. Nunca, jamais, jamais as mulheres da França permitirão aos seus maridos e seus filhos irem à guerra contra o país de Stalin. As nossas irmãs soviéticas, as mães francesas nunca permitirão aos seus filhos lutarem contra a União Soviética. Nenhuma guerra contra Stalin. É a mensagem que os comunistas devem espalhar. Junto com isso vem a criação do Movimento Mundial de Partidários da Paz, cujo emblema é uma pomba, desenhada por Picasso. Esse movimento pela paz lança uma petição internacional em 19 de março de 1950, exigindo a proibição de armas nucleares. É conhecido como o Apelo de Estocolmo. 250 mil pessoas assinam a petição em apenas algumas semanas, principalmente nos países comunistas. Como alguém poderia se recusar a assinar? Contudo, quem poderá garantir que Stalin manterá o seu compromisso, agora que ele tem a bomba e está realizando mais testes? Mas para os comunistas, apoiadores e companheiros de jornada, o Exército Vermelho salvou o mundo e Stalin incorpora a busca pela paz. Nos Estados Unidos, a caça por simpatizantes comunistas no governo e na indústria cinematográfica é lançada por um senador republicano, Joseph McCarthy. O FBI consegue fechar a extensa rede de espionagem soviética, a qual Julius e Ethel Rosenberg pertencem. O casal é mandado para a cadeira elétrica. Na Europa, a abstenção é moda. As festas dos bons tempos dominam. As pessoas querem viver a vida. A ignorância é uma bênção. Eles querem ter filhos e evitar pensar nos perigos que espreitam. Fogo! Em 25 de junho de 1950, a guerra começa na Coreia. Pela primeira vez, o Oriente e o Ocidente se confrontam diretamente. A Guerra da Coreia ceifa 2 milhões de vidas, entre civis e militares. Nesse 25 de junho de 1950, soldados comunistas da Coreia do Norte cruzam o paralelo 38, que divide a Coreia em 2 países desde 1945. No norte, a conquista soviética levou à criação da República Popular da Coreia, governada de fato pelo general Stikov, que ocupou o país em 1945. Stikov colocou no poder um comunista coreano treinado na União Soviética, Kim Il-sung, de 38 anos. Ele decretou um serviço militar obrigatório de 6 anos. O país está pronto para a guerra. Moscou, 1949. Mao Tse-tung, o novo governante da China, havia retornado a Moscou para concluir uma aliança com a União Soviética. Stikov convence Stalin, que, temendo um conflito internacional, tende a ser cauteloso, a deixar Kim Il-sung invadir a Coreia do Sul. O governante autoritário da Coreia do Sul é Syngman Rhee, ex-líder da oposição contra os japoneses, que colonizaram a Coreia por muitos anos. Os Estados Unidos o apoiam, mas não lhe dão os meios para se defender. O exército sul-coreano pede por uma mobilização emergencial de soldados para defender Seul. Eles estão em menor número que o norte, são 2 para 1, e estão mal armados, sem tanques blindados. O comandante Paik San-yup e a sua unidade estão encarregados de defender Seul. Ele escreve: "Os nossos soldados nunca viram um tanque.
assim que ouvem a palavra tanque, entram em choque. O exército norte-coreano, com os seus 150 tanques soviéticos T-34, um dos melhores veículos blindados da Segunda Guerra Mundial, e os seus 100.000 soldados super equipados, marcham para a capital do Sul, esmagando toda a resistência em seu caminho. Enfrentar condições de temperatura adversas. Construir a sua própria casa. Caçar o seu almoço. Consertar qualquer coisa em poucas mãos. Parece até um reality show de sobrevivência, mas é uma vida de sobrevivência. Ilhados no Alasca. Novo episódio sexta, 11h15 da noite, no National Geographic. Duncanville, nova série. Estreia dia 31, 9h30 da noite, com episódio duplo no Fox Channel. EMA, o colchão mais premiado da Europa. Teste agora por 100 noites. Uma noite de sono sem preocupações. EMA, compre online agora. A gripe te deixa indisposto de dia e não te deixa dormir à noite. Por isso a tecnologia de Naldecon Pack combina forte poder analgésico com descongestionante e antihistamínico. É o único com 2 produtos na mesma embalagem. Naldecon, imbatível contra os sintomas da gripe. Em 28 de junho de 1950, na manhã do terceiro dia do ataque, os norte-coreanos entram em Seul. Eles correm para os prédios administrativos para roubar todos os documentos confidenciais norte-americanos. Os cinegrafistas soviéticos que os acompanham encenam a descoberta deste mapa, que supostamente revela um ataque planejado ao norte pelo sul. Isso permite que os comunistas digam ao povo de Seul, que não se manifestou e é imediatamente mobilizado, que o ataque do norte à cidade é uma medida preventiva contra a ameaça sul-coreana. Em junho de 1950, nas Nações Unidas, em Nova York, o Conselho de Segurança realiza uma reunião de emergência. O delegado soviético está ausente há meses em protesto contra a recusa norte-americana em reconhecer a China comunista. O Conselho pode votar uma resolução pedindo aos Estados Unidos que tomem medidas militares com as forças ainda lotadas no Japão. Base Aérea Chia, Japão. Esses jovens soldados, cumprindo o seu dever, não fazem ideia do inferno que os espera. O seu comandante, uma figura histórica, é o extravagante general Douglas MacArthur, o homem com o cachimbo de milho, um dos grandes heróis da Guerra do Pacífico. Ele ainda é comandante em chefe no Japão. Ele parte para a Coreia. MacArthur e as suas poucas tropas desembarcaram na Coreia no início de julho de 1950 para bloquear a rota dos norte-coreanos. Com um líder tão famoso, os soldados norte-americanos são recebidos como salvadores e ficam cheios de confiança. Mas esses jovens americanos não têm os meios para lutar. Os seus poucos tanques estão em más condições e eles têm pouca munição para os seus canhões. Soldados norte-americanos e sul-coreanos voltam para o sul, para Pusan, o último porto disponível. Todo o exército norte-coreano é mobilizado para marchar contra Pusan. Há muito em jogo.
Eles vencerão a guerra se conseguirem empurrar os americanos de volta ao mar. Os americanos e os sul-coreanos, oprimidos por um inimigo superior em número e armas, estabelecem um perímetro de defesa. Ao longo do mês de julho de 1950, os soldados que lutam para defender o perímetro de Pusan ainda conseguem resistir, graças ao apoio ininterrupto de suas forças aéreas. Os B-29, as superfortalezas voadoras da Força Aérea Norte-Americana, recebem permissão para atacar além do Paralelo 38 e atingir as fábricas de armas na Coreia do Norte. Os civis, as vítimas colaterais dos ataques à bomba e da guerra desencadeada por seu regime, são filmados pelos soviéticos para a sua propaganda anti-americana. Exército do povo, vinguem-nos. Exterminem o inimigo sem piedade. Estamos nos aproximando de Pusan. As fábricas de armas não são atingidas, pois a maioria é subterrânea, trabalhando em turnos sem fim diante de máquinas soviéticas e sob os retratos de Stalin e Kim Il-sung. Essas pobres mulheres fabricam milhões de munições até desmaiarem de exaustão. Agosto de 1950. As forças norte-americanas no perímetro de Pusan estão com problemas. Eles perderam muitos homens. Quase 4.000 estão mortos e 2.000 são capturados, como filmado aqui pelos soviéticos. Em 14 de agosto, na colina 303, 45 soldados norte-americanos do 5º Regimento de Cavalaria são capturados e marcham para uma ravina, onde serão executados. A queima-roupa, um desses homens, o cabo Day, milagrosamente sobreviveu e é descoberto sob os cadáveres. Os Estados Unidos convocam 90.000 reservistas. 5 anos após a sua dispensa, no final da Segunda Guerra Mundial, esses norte-americanos que começaram famílias e encontraram empregos não estão muito empolgados para vestir o uniforme e voltar à guerra. Em nome das Nações Unidas, milhares de homens desembarcam no porto de Pusan. Embora em número meramente simbólico, há gregos, filipinos, neozelandeses, britânicos, turcos e, em breve, franceses. A elite norte-americana, o Corpo de Fuzileiros Navais, continua a defender Pusan ao longo do mês de agosto de 1950. Esses fuzileiros e os seus aviões, o famoso Esquadrão das Ovelhas Negras, estão de volta ao trabalho. Eles lançam cilindros de gasolina gelificada, mais conhecida como napalm, que queima tudo em um raio de 100 metros quadrados. Os norte-coreanos sobreviventes estão em choque. Eles são capturados e humilhados. Mas a pressão é grande. Os americanos resistirão? O que o general MacArthur fará agora que comanda as forças da ONU? O
presidente da Coreia do Sul, Syngman Rhee, fala aos defensores de Pusan. Ele pede: cavemos trincheiras enormes e as enchamos de comunistas. Depois, nós as cobriremos. Fiel à sua palavra, ele executa 100 mil suspeitos. Ódio gera ódio. E fortalece a determinação de Kim Il e especialmente do general soviético Stikov de prosseguir com a guerra. Nada pode impedir a onda de protestos mundiais orquestrados por Stalin para denunciar o ataque americano à Coreia. O medo continuará a sua escalada? A China se envolverá na Coreia ou na Indochina? Certa vez Napoleão disse: quando a China acordar, o mundo tremerá.